Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início aí à apostila 7, tá ok? A aula que nós vamos ver, a aula 142, página 231, apostila 7. Funções sobrejetora, injetora e bijetora. Aqui no caso eu estou na parte inicial de teoria, tá? Vou passar para vocês. E na sequência nós vamos para os exercícios. Então nós já sabemos qual que é a definição de função. Função, para cada elemento pertencente ao conjunto A, existe um e somente um único elemento pertencente ao conjunto B. Então, a partir do momento que nós detectamos que é uma função, nós aí no caso precisamos identificar se ela é uma função sobrejetora, injetora ou bijetora. Tá? O exemplo que eu dei para vocês, para nós identificarmos se é uma função, os elementos do conjunto A são os filhos e os elementos do conjunto B são os homens. Para ser uma função, cada filho tem que estar relacionado com um único pai. Tá? Existe filho que são irmãos, existe homens que não são pais, mas não existe filho que não tem pai. Então, se tiver algum elemento aqui no conjunto A que não sai nenhuma flechinha para B, não é função. Tá bom? Se tiver uma flechinha que sai para dois elementos de B, também não é função. Tá? Uma função, ela é sobrejetora se, somente se, para qualquer elemento pertencente a Y, qualquer elemento de Y pertencente a B, existe X pertencente a A, tal que Y é igual a f de x. Então, uma função f de A em B ela é chamada sobrejetora se somente seu conjunto imagem for igual a B. Conjunto imagem for igual a B. Ou seja, esse exemplo que nós temos, o meu conjunto imagem é 2, 3 e 4. São os elementos que estão recebendo flash. Só que meu conjunto B é 1, 2, 3, 4 e 5. Portanto, esse exemplo que nós temos não é uma função sobrejetora, porque eu tenho elementos de B que pertencem a B e não pertence ao meu conjunto imagem. Então aqui a função f não é sobrejetora, porque o meu conjunto imagem é 2, 3 e 4, que é diferente do meu conjunto B. Tá? Nesse caso, a função é sobrejetora, porque todos os elementos do meu conjunto D, nesse caso, é igual ao meu conjunto imagem. Todos os elementos recebem flash. Tá? Ou seja, em outras palavras, para ser função sobrejetora, todos os homens devem ser pais. Para ser função sobrejetora, todos os homens devem ser pais. Aqui eu tenho homens que não são pais, portanto não é função sobrejetora. Aqui eu tenho dois homens e esses dois homens são pais. É uma função sobrejetora. Mas isso é uma função, professor? É. Cada elemento do meu conjunto A, ou do meu conjunto C, nesse caso, está relacionado com um e somente um único elemento do meu conjunto B, nesse caso D. O 0 e 1 são irmãos. Tá? Nesse caso, a minha função é uma função sobrejetora. Tá, ok? Esta função, a função f de x igual a x ao quadrado, não é sobrejetora. Por quê? O meu conjunto B é o meu y. Esse y vem aqui para o infinito negativo. Portanto, eu tenho homens aqui para baixo que não são pais. Tá ok?
O que é uma função injetora? Uma função injetora, quando dois ou mais elementos de A não têm a mesma imagem, ou seja, cada filho tem um único pai, não existe irmãos. Nós podemos observar que 2 e 3 está relacionado com um único pai, com o mesmo pai, portanto 2 e 3 são irmãos. Para ser uma função injetora, não existe irmãos, são filhos únicos. Cada elemento de A está relacionado com um e somente um elemento do conjunto A, relacionado a um único elemento do conjunto B. Desculpe. Aqui é uma função injetora, porque todos os filhos são filhos únicos. Só que essa função não é sobrejetora. Por que ela não é sobrejetora? Porque eu tenho homens que não são pais. Tá bom? Homens que não são pais. É uma função injetora. Todos os filhos são filhos únicos. Não é sobrejetora porque esse homem não é pai. Tá bom? Segue esse raciocínio. E para ser uma função bijetora, pessoal, tem que satisfazer as duas condições. Cada filho são filhos únicos. Cada elemento do conjunto A está relacionado com um único elemento do conjunto B. E todos os elementos do conjunto B estão recebendo flash. Meu conjunto imagem é igual a B. Ou todos os homens são pais. Tem que satisfazer as duas condições. Isto é uma função injetora, mas ela não é sobrejetora, então ela não é bijetora. Esta função é uma função sobrejetora. Todos os homens são pais, mas ela não é injetora, porque eu tenho 2 filhos que são irmãos. Então ela não é bijetora. Aqui satisfaz as duas condições. Ela é uma função injetora, os filhos são filhos únicos, é uma função sobrejetora, todos os homens são pais, portanto ela é bijetora. Ok? Vamos lá então para a aula. Aula 42. Tá? O exercício 1 está pedindo para nós, das aplicações seguintes, dizer quais são sobrejetores. Deixa eu abrir um programinha aqui para eu estar resolvendo com vocês. Aqui. Vamos lá então. Eu tenho a minha função f, 1, 3 e 5. Esses são os meus elementos de A. E aqui são os meus elementos de B. Ele quer saber quais são sobrejetores. 1 e 2, e aí eu tenho 3 e 2. Depois eu tenho 5 e 2. Essa função f não é sobrejetora. Por quê? Esse elemento 3, ele não é imagem de 1, de 3 e de 5. O exercício 1A não é sobrejetora, porque esse 3 não está recebendo flecha de ninguém. Então esse aqui eu vou fazer com vocês assim, ó. Então eu tenho aqui o elemento 1, 3 e 5. E aqui eu tenho 2 e 3. Observa que ele fez 1 com 2. 1 com 2. Depois ele fez 3 com 2. Depois ele fez 5 com 2. Ou seja, duas situações aqui para essa função. Ele está pedindo só sobrejetora, não bijetora, desculpa. Então, ó, ela é uma função, mas ela não é uma função sobrejetora, porque nós temos esse elemento 3, que ele não é imagem de ninguém. Ele é um homem, mas não é pai. Tá ok?
O item B, vamos lá. 1 com 2, 3 com 2, 5 com 2. É uma função sobrejetora. G é sobrejetora. H, vamos ver. Só que aí, para eu encontrar H, eu tenho que fazer essa relação aqui, tá? Ó. Então a gente pode fazer o seguinte. Aqui eu tenho o meu conjunto A, tenho o meu conjunto B. Tenho A e tenho B. Na verdade, é a minha função H. Então aqui, 1, 2 e 3. 2, 3 e 4. Vamos definir quais são as imagens. Então eu vou substituir o meu x por 1. 1 mais 1, 2. Então 1 está ligado com 2. Quando for 2, 2 mais 1, 3. E quando for 3, 3 mais 1, 4. Então é uma função sobrejetora. Para nós complementarmos, ela é sobrejetora, ela é injetora e ela vai ser bijetora. O exercício só está pedindo para nós identificarmos quais são sobrejetoras. Sobrejetoras. Então, o C também é sobrejetora. Vamos ver aqui o D. Quando eu ligar, substituir o x por 0, 0 vai estar ligado com 0. Perfeito. 1 ao quadrado, 1. 1 vai estar ligado com 1. Perfeito. 2 ao quadrado, 4. Observa que esse 2 e que esse 3 não é imagem. São homens que não são pais. Portanto, M não é sobrejetora, pois 3 não é imagem de 0, de 1 e de 2. Perfeito? O exercício 2. Em cada caso a seguir, é dada a sentença aberta que define uma função. Diga em cada caso se a função é ou não sobrejetora. Se a função é ou não sobrejetora. Tá? Só, então eu vou resolver o seguinte aqui, ó. Nós temos qualquer y pertencente aos reais. Então aqui, ó, para qualquer y pertencente aos reais. Eu tenho que y é igual a 2x mais 1. Tá? Eu vou ver quais são as condições aqui para y e para x. Vou encontrar agora o x dependente de y. Esse 1 dá positivo, ele passa negativo. É como se nós encontrássemos a função inversa, tá? Aí o 2 está multiplicando, passa dividindo. Y menos 1 sobre 2 é igual a x. Então, nós temos aqui é x, tá? Portanto, para qualquer y pertencente aos reais, para qualquer y, meu pai amado, para qualquer y pertencente aos reais, existe x. Então eu descobri a sua função inversa e essa função existe, ela é uma função. Existe x tal que f de x é igual a quem? É igual a y. Portanto, ela é sobrejetora. Portanto, ela é sobrejetora. Ok? No item B, nós temos uma função do segundo grau. Uma função do segundo grau. Pessoal, senti dificuldade nesta resolução. Faça aqui o gráfico. Esse gráfico é uma função do primeiro grau, ele vai ser uma reta. Atribua 2 pontos para x e acha 2 pontos para y. Quando o meu x for 1,
2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. O meu y vai ser 3. Então eu tenho um ponto aqui, ó. 1 com 3. Quando o meu x for 0, 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. O meu x vai ser 1. Eu consigo traçar essa reta aqui, pessoal. Eu consigo traçar essa reta. Observa que o x são os meus filhos e o y são os homens. Para qualquer filho que eu considerar, sempre vai ter um único pai. Sempre vai ter um único pai. Então ela é uma função sobrejetora, tá? Você pode pensar dessa maneira. Quando a gente parte para uma função de segundo grau, posso fazer dos dois raciocínios, tá? Eu vou ter aqui uma parábola. Essa parábola vai ser mais ou menos assim. A soma da 4 e o produto da 3 vai ser 1 e 3. Está passando aqui no 1 e no 3 e ele vem a um certo ponto, que esse ponto aqui é o y do vértice. Observa que aqui para baixo, pessoal, são homens que não recebem flecha, são homens que não são pais. Portanto, esta função f não é sobrejetora. Não é sobrejetora. Tá ok? No exercício 3, sendo A, onde A é igual aos reais menos 1, porque se eu substituir o 1 aqui vai dar alguma coisa sobre 0 e alguma coisa sobre 0 não existe. E B, R menos 2, que seria a sua função inversa, mostre que a função de A em B definida é sobrejetora. Então, pessoal, eu preciso aqui no caso encontrar algum artifício para escrever o x em função do y. O x em função do y. Aqui eu tenho o y em função do x. Nada mais é do que encontrar a sua função inversa. Encontrar a sua função inversa. Não copiem junto, porque eu posso aqui no caso apagar e tentar resolver de uma outra forma, tá? Então eu tenho aqui y igual a 2x mais 1 dividido por x menos 1. Eu vou aqui multiplicar em cruz, tá ok? Multiplica em cruz. Y é igual a x menos 1 igual a 2x mais 1. Vamos fazer a distributiva. Yx menos y é igual a 2x mais 1. Vou passar esse 2x para cá. Vai ficar yx menos 2x. Esse y passa para o outro lado, y mais 1. Vamos colocar aqui no caso o x em evidência. Vai ficar x que multiplica y menos 2 é igual a y mais 1. Esse y menos 2 ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então eu tenho x é igual a y mais 1 dividido por y menos 2. Observa que quando eu encontro b, ele tem que ser diferente de 2, porque se fosse 2, 2 menos 2 dá 0, dá alguma coisa sobre 0. Portanto, pessoal, nós podemos afirmar aqui no exercício 3, tá? Nós podemos afirmar no exercício 3 que f é sobrejetora. F é sobrejetor, porque existe a minha função, tá? Existe a minha função. Nada mais é do que a função inversa. No exercício 4, das aplicações seguintes, A
0, 1 e 2 em R dizer quais são injetoras. Então, para ser injetora, cada elemento de A tem que estar relacionado com o elemento de B. Um único elemento de B. Não existe irmãos. Não existe irmãos, tá? Então, o que nós podemos observar aqui? O 0 está ligado com 1 e 1 está ligado com 1. Então, 0 e 1 são irmãos. Então, não é injetora. Não é injetora. O 0 está ligado com 1, o 1 está ligado com 2 e o 2 está ligado com 3. Cada filho tem seu único pai. Portanto, é uma função injetora. É uma função injetora. O C, 0 com 0, 1 com 1, 2 com 2. Cada elemento de A está relacionado com um único elemento de B. É injetora. É injetora. E aqui, observa que o 1 está ligado com 2 e o 2 está ligado com 2. Nesse caso, não é injetora. Não é injetora. Tá bom? No exercício 5, dizer se as funções a seguir, do intervalo de 0 a 2, tanto para x quanto para y, são injetoras. Então, observa o seguinte: cada elemento aqui de x está relacionado com um único y. Ou seja, os meus elementos de x são os filhos e os elementos de y são os pais. Portanto, cada filho está relacionado com um único pai. Cada filho está relacionado com um único pai. Observa, pessoal, no item B não é injetora. Por que ela não é injetora? Porque, esse aqui é um pai, correto? Ele está sendo pai desse filho aqui. Ele está sendo pai desse filho aqui. Já demonstrei que não é injetor. E ele está sendo pai desse filho aqui. Portanto, não é injetor. No item C fica claro que é injetor. É a mesma coisa que o item A. E o item D não é injetora. Porque esse 1 aqui, ele é pai de todos esses filhos. Ele é pai de todos esses filhos aqui. Tá ok? Portanto, não é injetora. No exercício 6, está pedindo para nós verificarmos se a função que nós temos é bijetora. Tá? Vamos identificar o seguinte, vou substituir o x por menos 1. Quando eu faço f de menos 1, o menos 1 é menor do que 0, então vai ficar menos com menos vai dar mais 1. E quando eu substituo o x por 1, 1 é maior ou igual a 0, 1 ao quadrado 1. Observa que eu tenho dois filhos distintos, dois filhos diferentes, o menos 1 e o mais 1, e eles têm o mesmo pai. Portanto, não é bijetora. Não é bijetora. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.